Gratidão, Senhor, por mais um dia de bênçãos. Eis-nos aqui, vossos filhos terrestres, Pai. Eis-me aqui, vossa serva. Continuando a leitura do Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento, a palavra encontra-se no capítulo 26 de Êxodo, as cortinas do tabernáculo. Acompanhe comigo a leitura do primeiro bloco, do versículo 1 ao 6. Farás o tabernáculo que terás 10 cortinas, de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina na extrema de segundo agrupamento. 50 laçadas farás uma cortina, e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. O linho e os querubins, cortinas que protegiam a presença de Deus para que o povo não morresse ao chegar perto. No Novo Testamento é a nossa mente renovada. O linho fino é a justiça dos santos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Os querubins não estão mais bordados em panos, mas gravados na nossa consciência, vigiando nossos pensamentos. Você não precisa ir a um lugar sagrado. A cortina da santidade agora está dentro de você. Continuando a leitura do Antigo sob a ótica do Novo Testamento, acompanhe comigo do versículo 7 ao 14. Farás também de pelos de cabras cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. A sexta das quais dobrarás na parte diante da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema, do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na orla da cortina extrema, do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado. Do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e do outro lado do tabernáculo para cobrir. Também farás de peles de carneiros, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles de animais marinhos. O vermelho e as peles. No Antigo Testamento, peles de carneiro tingida de vermelho para proteger contra o sol e o vento. No Novo Testamento, o sangue da linhagem,
A cobertura vermelha é o sacrifício que nos torna invisíveis para o destruidor. É o que protege nosso DNA espiritual contra as investidas do sistema. O Brasil, a terra vermelha, é o reflexo material dessa cobertura espiritual de proteção. Continue comigo no bloco 3, do versículo 15 ao 30. A coberta de peles e as tábuas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para a banda do sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por debaixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5, para as 2 tábuas de um lado do tabernáculo. 5 para as 2 tábuas do outro lado do tabernáculo. E 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. No Antigo Testamento, madeira de acácia revestida de ouro, firme sobre base de prata. No Novo Testamento, a Igreja viva. Nós somos as tábuas de acácia, humanidade que não apodrece porque foi redimida, revestida com a natureza de Deus, o ouro. Na matemática do Novo. No Antigo Testamento, as tábuas eram separadas por encaixes. No Novo Testamento, somos pedras vivas, ajustadas umas às outras. Efésios, capítulo 2, versículo 21. A prata, redenção, é o que nos mantém em pé no solo da verdade. Continue comigo, do versículo 31 ao 37. O véu e as colunas. Farás também um véu de estofo azul, púrpura e camersim, e de linho fino retorcido com querubins, e farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata.
Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, e púrpura e camersim, e de linho fino, retorcido, obra do bordado. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. O véu rasgado. No Antigo Testamento, uma barreira intransponível que separava o homem de Deus. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. No Novo Testamento, o corpo de Cristo. No momento da crucificação, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mateus, capítulo 27, versículo 51. E aqui nós temos o fechamento de todo este entendimento. Presta atenção. O tabernáculo é você. Gente, entendam uma coisa. Essas cortinas, tábuas e bases não são apenas uma construção do passado. O tabernáculo é o desenho de como Deus te criou. As cortinas de linho fino são a sua mente e as suas emoções, que devem ser puras e alinhadas. As tábuas de acácia são a sua vontade firme, que não apodrece diante das dificuldades. E a base de prata? Elas são a sua fé, o fundamento que te mantém em pé, sabendo que você já foi resgatada e que o seu valor foi pago no altar. A beleza oculta. Muitas vezes o mundo olha para nós ou para nossa nação e só vê a pele de texugo, algo rústico, comum, sem brilho por fora. Mas o segredo da sentinela é saber que por dentro dessa cobertura existe ouro puro e querubins bordados. Não se julgue pela aparência carnal ou pelas lutas do dia a dia. A sua verdadeira glória está guardada no espírito, protegida por camadas de aliança que o mal não consegue atravessar. O encaixe perfeito. No reino de Deus, nada é solto e nada é por acaso. Cada tábua do tabernáculo tinha o seu encaixe exato, o seu tenaz. Se você se sentiu perdida ou fora da casinha, lembre-se que na matemática do Logos você tem um lugar específico. Você não é uma peça sobrando, você é parte de uma estrutura soberana. Quando você se alinha com a palavra, tudo se encaixa, a confusão vai embora e a presença de Deus encontra um lugar seguro para habitar. Gratidão, Criador do céu e da terra, eu sou o que sou, Criador. Obrigada, Pai, pela luz do conhecimento, por trazer todo o esclarecimento que vem do invisível para todos nós neste mundo carnal. Faça-se de acordo à sua vontade na nossa vida, Pai, que sejamos o instrumento, através do Filho e do Espírito de luz, de acordo a tudo que se faz necessário para que tenhamos o entendimento, o esclarecimento, em nome de Jesus.
Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Paz, saúde, prosperidade e bênçãos. Seja próspero, seja abençoado, seja fortalecido através da palavra que vem de Deus. E não se esqueçam, se você abrir a palavra, fazer a oração do Pai Nosso e todos os dias ler a Escritura, o entendimento se faz na sua vida. A escuridão deixa de existir na sua vida espiritual e mental. Deus abençoe em nome de Jesus.